Boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Quando nós dizemos assim, a paz do Senhor seja conosco, nós estamos profetizando que a paz do Senhor esteja estabelecida no coração dos nossos irmãos. E é esse o desejo do meu coração. E antes de dar início à palavra que vou ministrar essa noite, eu quero dizer que cada vez que eu venho aqui, eu venho com muita responsabilidade e quando eu vou para casa, eu já vou falando para o Senhor, se outro dia eu for convidada para ministrar a palavra, eu peço, Senhor, que já esteja me dando essa palavra e que o Senhor já esteja colocando no meu coração e me abençoando, me ungindo, e que essa palavra eu nunca venho aqui usar este lugar para passar, vamos dizer, jogar algo na cara dos meus irmãos. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja, é a família de Deus, que eu amo e respeito. E tem muito tempo que eu estou com esse desejo de dizer à igreja que eu amo cada um de vocês. Graças a Deus que eu tenho paz com todos. E também eu posso olhar no olho de cada um e dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Amém? E às vezes a gente deixa passar as oportunidades de declarar, de fazer a nossa declaração de amor para o nosso irmão. E muitos que aqui já estiveram com nós, já não estão mais. Uns o Senhor levou, outros já foram embora e a gente perdeu essa oportunidade. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e declarar que eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. E o que eu quero compartilhar nessa noite, Deus colocou no meu coração, graças a Deus que assim eu me sinto muito pequena para estar aqui na frente, para transmitir o recado de Deus, mas é Ele que me ordena, é Ele que me escolhe e também é Ele que me capacita. Abramos aí nossa Bíblia em João capítulo 14, no verso 27. Eu quero dizer assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa palavra é a palavra que eu vou repartir com a igreja nesta noite. Nós vamos falar de paz. Essa paz é Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Senhor, nessa noite, eu estou aqui, Pai, te pedindo capacidade. Eu quero te pedir a unção e o poder do Espírito Santo que já está aqui dentro de mim e que ele possa ser transmitido em cada coração que aqui nessa noite está. Que os ouvidos sejam ungidos, que o coração esteja também ungidos para receber essa palavra, porque essa palavra não é minha, mas é do Senhor e é do próprio Jesus Cristo. Amém. Então, Deus tem me colocado essa palavra já faz alguns dias. E, como eu disse já no início, quando eu venho com muita responsabilidade e eu não venho aqui para falar vamos dizer, para obedecer a homens, mas venho obedecer a Deus. Então, algumas pessoas até me dizem que as minhas palavras ou as palavras que eu trago são palavras muito
muito, assim, vamos dizer, muito difícil, né? E às vezes eu fico pensando, por que Deus me manda eu falar dessas coisas? Mas se Ele manda, eu tenho que transmitir, né? A Bíblia lá em Ezequiel, ele diz, fale, quer que eles ouçam ou quer não ouçam, mas fale. Então eu tenho que falar, porque essa é a ordem do Senhor. Então nós vamos aqui saber que o que é paz. O que é paz? Segundo a Bíblia. Porque paz, nós sabemos que paz tem para todo, tem vários tipos de paz, né? Quando você, às vezes, vai fazer uma compra, você vai ali, está nervoso, vai lá fazer uma compra, e aquilo te satisfaz por um tempo, mas a paz que nós vamos falar e que Jesus falou que Ele ia deixar para nós, não é a paz segundo ao mundo e nem segundo ao nosso coração, mas é segundo o coração dele. Essa palavra, Jesus falou para os seus discípulos, estava falando para os seus discípulos, antes, uns dias dele partir, antes dele morrer. Então, ele percebeu que os seus discípulos poderiam estar temerosos, estavam, por exemplo, tristes. Então, para ele confortar e consolar esses seus discípulos, ele deixou essa palavra para os discípulos, para eles se sentirem seguros, porque Jesus ele estava indo, mas ele estava deixando o Espírito Santo dele para habitar nos nossos corações, para que nossos corações se sentissem seguros. E, quer dizer, ele estava falando para os discípulos, mas para hoje está falando para nós. E então, nós temos essa paz, que é Jesus, é a paz de Jesus que vem para dentro do nosso coração, e essa paz não importa as circunstâncias. Nós podemos estar pobre, nós podemos ser ricos, nós podemos ser feios, bonitos, doentes, saudáveis, alegre ou triste. Não importa a circunstância, essa paz ela está sempre dentro de nós. É um estado que nós passamos porque essa paz ela mora dentro de nós, que é a paz de Jesus Cristo que Ele deixou em nós. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em João 14, verso 27, que eu já li no início, que é o texto base dessa fala, e vamos também ver outros versículos que nos afirma e nos mostra como que Jesus conseguiu essa paz para deixar para nós. Então, eu deixo uma pergunta aqui, de onde vem essa paz? A nossa paz, a paz verdadeira, ela vem de um íntimo relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é através de Jesus Cristo. Como? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós acreditamos nela e aceitamos ela e recebemos Jesus como nosso Salvador, porque foi para isso que Ele veio, para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. É claro que Ele perdoa, mas assim, se Ele olhar para o nosso íntimo do nosso coração e ver que dentro do nosso coração está tendo assim um arrependimento verdadeiro. Esse é o relacionamento íntimo que nós temos com Deus, uma intimidade sincera e verdadeira, um arrependimento para que nós possamos continuar essa paz que nós temos dentro do nosso coração. E em Efésios 2:14, ele diz assim,
Efésios 2,14. Paulo estava dizendo aos Éfesos, ele estava dizendo sobre essa paz. Ele continuou falando dessa paz e ele deixou falando assim. Efésios 2,14. Disse assim: porque Ele é a nossa paz. Quem? Jesus. O qual de ambos os povos fez um, e derribando de ambos os povos, ou quer dizer, derribando a parede de separação que estava no meio. Então Jesus, Ele é a nossa paz, Ele derrubou a parede que separava, porque nós sabemos que a salvação, ela era só para os judeus, mas Jesus veio e quebrou essa parede de separação para que todos os povos, através do seu sacrifício na cruz, ele tivesse direito a essa paz. E no versículo 16, ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então Jesus quebrou a inimizade através da cruz. Através da cruz ele reconciliou nós com Deus e também todos os povos que nele crê. Foi quebrado as inimizades e todos aqueles que creem em Jesus têm o direito dessa salvação ou dessa paz. Amém? E aqui em Isaías 9, no verso 6, já há 600 anos antes de Cristo nascer, Isaías profetizou dessa paz. O profeta Isaías, ele foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. E também ele falou qual seria o objetivo de Jesus para nós, para os povos, que nele cresce, né? A gente tem muitos. Jesus, ele é para todos, mas tem uma diferença. Jesus é para todos aqueles que crê e que o aceitam e que o obedecem. É claro que ele está disponível a todos, mas tem esse diferencial aí, que tem que crer e aceitar a palavra dele e obedecer. Então aqui no capítulo 9, verso 6, Isaías profetizando já disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele já estava falando de Jesus aqui, que Jesus seria o príncipe da paz, e que ele seria maravilhoso, ele seria conselheiro, e que ele seria forte. Por quê? Porque Jesus, o domínio, o poder de Jesus, o principado de Jesus, ele tem poder sobre todos os poderes, sobre todos os principados e todas as potestades. Por isso ele é chamado de Deus forte. E esse principado de Jesus, ele não é passageiro. Ele é um principado que dura eternamente. Por isso é que nós, tendo Jesus como nosso príncipe da paz, nós temos a garantia da vida eterna. E em Colossenses 13, ou 3:15, Paulo dizendo aos Colossenses, ele diz assim: Colossenses 3:15.
Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. Então, nós fomos chamados para formar um corpo, e esse corpo é a igreja, e essa paz tem que reinar no nosso coração, no coração da igreja, no coração de cada um de nós. E essa paz que habita dentro de nós deve ser o juiz dentro do nosso coração, e nós temos que ser agradecidos por essa paz, porque nós estávamos separados de Deus pelos pecados, pelas nossas culpas, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele olhou para nós e enviou Jesus como o mensageiro da paz. E essa paz, ela foi estabelecida dentro de nós, e ela não é uma paz passageira como a do mundo. A paz que o mundo nos dá é uma paz passageira, mas a paz que Deus nos deu através de Jesus é uma paz eternamente. Por isso é que nós temos a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Ainda em Colossenses, no verso 1, Colossenses, verso 1, ou capítulo 1, né? Tem hora que a gente fica um pouco nervosa, né? Que não deveria estar, porque a palavra de Deus é tudo que nós podemos falar com certeza, com a verdade, né? Porque é a verdade. Então, a gente não precisava de ficar nervoso, mas acontece que nós somos humanos, somos falhos, e temos, assim, essas deficiências de ficar nervoso quando precisamos de falar. E então, no verso 20, Colossenses 1, verso 20, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, Jesus, ele é o elo da reconciliação através do sangue da cruz, tanto aqui na terra quanto no céu. Ele é o príncipe, ele é o Deus forte, ele reina sobre todo principado, poder e potestade. Em João, capítulo 14, ainda no 14, no verso 1, Jesus também, ainda falando com os seus discípulos, né? Porque o capítulo 14 de João, Jesus estava ali dando as instruções para os seus discípulos, porque ele ia partir, deixando o seu Espírito Santo conosco, porém, ele viu nossos corações temerosos, o coração dos discípulos. Então, antes de ele partir, ele quis fazer essa preparação para que os discípulos tivessem aquela segurança, né, de saber que não precisava de estar temeroso quanto à partida de Jesus, porque era necessário que ele fosse. E se ele não fosse, nós não teríamos a garantia da salvação. Que no capítulo, Lucas, capítulo 14 de João, no verso 1. Que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Então ele falou para os seus discípulos, não para ficar perturbado, mas que era para eles ficar confiantes, para crer, porque a palavra de Deus, ela não falha, ela se cumpre. Então, ele pediu para os seus discípulos e pediu para nós também, para nós crer, porque às vezes tem hora que a gente não vê Deus, porque Deus, ele é invisível, mas ele é real.
E no que nós não vemos, às vezes a gente pode deixar que a dúvida bate nos nossos corações, mas Jesus nos preparou e dizendo, crede em Deus e crede também em mim. E aqui no capítulo 14 ainda, no verso 16, no verso 16, ele disse assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Ele deixou a promessa do consolo, do Consolador, que é o Espírito Santo. No verso 19 ainda do capítulo 14, ele diz assim, ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, porque Jesus vive, ele foi ao Pai, ele deixou o Espírito Santo como nosso Consolador, como a nossa segurança, mas ele deixou também a promessa que ele vai voltar. Ele não nos deixa órfãos, né? Aqui no versículo 18, diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, a volta de Jesus, ela é segura, porque a palavra de Deus, ela cumpre nos mínimos detalhes. Às vezes nós pensamos que não vamos ver, que a palavra do Senhor não vai cumprir, mas ela se cumpre. E por isso que Jesus, ele preocupado, que nós podíamos dispersar, os discípulos poderiam dispersar, nós hoje podemos dispersar, então ele deixou o Espírito Santo para estar dentro de nós, para nos aconselhar, para nos mostrar que nós não podemos dispersar, que nós temos certeza da volta de Cristo. Até tem um cântico que fala, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, porque Jesus vive, Ele deu a sua palavra, nós temos, ainda que nós não vemos, mas nós precisamos de crer. E a nossa segurança é o Espírito Santo, Ele permanece dentro de nós, e Ele é o que nos mostra, nos dá discernimento de quando nós pecamos e quando é que nós temos que acertar os nossos erros. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, nós somos privilegiados, porém, nós também somos falhos. Nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus, nós somos santos. Santos separados para ser aperfeiçoado e para viver eternamente com Deus. Porém, nós temos os nossos pecados. Às vezes nós cometemos pecado, cometemos erros, assim, sem querer, ou às vezes querendo mesmo, né? Então, às vezes, o nosso coração está aí cheio de amargura, cheio de ódio. Então, esse Espírito Santo que Jesus deixou dentro de nós, ele é o encarregado, ele é o que nos dá suporte para que nós possamos esperar em confiança em Deus, arrependendo dos nossos pecados, amando os nossos irmãos, considerando nossos irmãos como nós, né? Porque ele fala assim que é para nós amar uns aos outros como ele nos amou. E ele demonstrou este amor lá em 3,16, João 3,16, ele fala que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que nós fôssemos salvos. E então, às vezes a gente acha tão difícil de pedir perdão, às vezes nós achamos tão difícil de amar, de obedecer a palavra de Deus, e às vezes nós cedemos e preferimos continuar com nossos erros, com nossos pecados dentro do nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós estamos extinguindo o Espírito Santo que está dentro de nós. Lá em Efésios, fala que não extingais o Espírito Santo de Deus, Efésios, o qual está selado para o dia da redenção. Então,
É tão maravilhoso quando o Espírito Santo fala dentro do nosso coração e nos mostra que nós erramos e que nós sejamos sensíveis para ir imediatamente e pedir perdão, porque a paz de Jesus, ela não tem preço, ou quer dizer, para nós ela não tem preço, mas para Jesus ela tem o preço. Ela tem o preço do sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E para nós ele deu gratuitamente, basta que nós creiamos e obedeçamos a sua palavra. E Romanos, então, Jesus deixando para nós esse Consolador, ele também pede ou deixa para nós uma instrução que nós também sejamos consoladores dos nossos irmãos. Quando a gente vê um irmão em dificuldade, um irmão que está assim passando por uma tribulação, porque nas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa vida diária, nós temos as nossas tribulações individuais, e às vezes até em família, mas o nosso dever como cristão é ir aos nossos irmãos e consolar eles com as consolações que nós já recebemos do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Está registrado aqui em 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, no verso 3 e 4. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, porque a gente não pode falar aqui, nós temos um compromisso com Deus e com vocês, e nós não podemos falar só daquilo que nós pensamos, nós temos que falar do que está registrado dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não erra. E então, quando nós falamos, nós também temos que provar aqui dentro da palavra de Deus. Então aqui está escrito assim, no capítulo 1 de 2 Coríntios, do verso 3 no verso 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Muito forte nessa palavra, muito forte. Então esse é o mandamento que Jesus, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós sabemos que a Bíblia toda ela é inspirada pelo poder do Espírito Santo, que nenhuma palavra que está registrada na palavra aqui na Bíblia é de desejo humano, mas é do Espírito Santo. Então, aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, ele já deixou para nós aqui escrito o que nós devemos fazer. Nós já recebemos essa consolação, e quando nós vermos o nosso irmão passando por lutas, por tribulação, o nosso dever não é ir criticar o irmão. Nosso dever não é rir do nosso irmão. Minha mãe, ela dizia sempre assim, quando você vê o mal do seu vizinho vindo em caminho, você aguarda que o seu também está vindo. Então, que é para a gente colocar a barba de molho, mais ou menos isso. E então a gente, quando vê os irmãos passando tribulação, que a gente não se vangloria daquilo. Que a gente vá lá, junto desse irmão, e ombreia a sua causa, e vai consolar ele, porque nós já temos esse consolo dentro de nós, e temos essa autorização aqui, esse mandamento, para nós irmos consolar os nossos irmãos. Amém? E o Espírito Santo, que é a essência de Jesus, que está dentro de nós, é um fruto do Espírito, é o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22.
Ô, gente, olha a hora para mim, por favor. Gálatas 5:22. Que aqui está escrito assim, ó. Oito e 21. É até 8:30, né? Não, acho que 8:10 eu termino. 5, Gálatas 5:22 está escrito assim, ó. Mas o fruto do Espírito Santo é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e temperança. Então aqui está dentro dessas características do fruto do Espírito Santo, está a paz. Então essa paz que nós temos dentro de nós, ela é vinda de Deus, é o dom de Deus. Em Romanos capítulo 5, 5:1 diz assim, Romanos 5:1 diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz que nós temos dentro do nosso coração, ela é vinda de Deus e ela é um dom de Deus. Por isso, nós não podemos abrir mão dessa paz, nós não podemos abrir mão do Espírito Santo, porque Ele é o que nos consola, Ele é que nos guia em toda a verdade. Se nós estivermos errado ou errando, Ele é que vai falar com nós, vai tocar no nosso coração. Sem o Espírito Santo, Davi, quando ele pecou, ele pediu para Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então nós temos, por quê? Porque ele sabia que ele tendo o Espírito Santo, ele tem juntamente com o Espírito Santo, ele tem a paz, e nós também. Sem a paz, nós não veremos a Deus. Lá em Hebreus 12, fala que sem a paz, nós não veremos a Deus. E essa paz, nós não podemos perder ela por nada. Romanos 8, versos 38 e 39, diz assim, Romanos 8, 38 e 39, diz assim. Eu gostaria de ler do 31 até o 39, porque aí a gente vai entender melhor. Então, aqui é o cântico de vitória, né? Paulo cantando esse cântico de vitória aos romanos, ele disse assim, cântico de vitória, Deus é por nós. Quem diremos, pois, a estas coisas? Ou que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará contra a acusação aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nosso Senhor. Amém? Então, nada neste mundo pode nos afastar, tirar essa paz ou tirar o Espírito Santo de dentro de nós. Somente o pecado, né? Quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta de nós. Por isso é que nós precisamos cuidar para não perder esse Espírito Santo. Quando nós perceber que nós erramos, pecamos, ou ferimos o nosso próximo, porque o nosso próximo tem que ser amado como nós mesmos. Por exemplo, eu não posso dizer que esse dedinho meu aqui não faz falta para mim, porque faz. Eu estou há 42 anos nessa cadeira de roda aqui. E eu não posso dizer que as minhas pernas, o movimento das minhas pernas não faz falta para mim. E assim somos nós. Nós somos um corpo. Talvez a Carolina é o olho, a outra ali pode ser o dedinho, o outro pode ser o cabelo, né, para formar o corpo. Estou falando de uma forma humana, mas estamos também falando de uma forma espiritual. O corpo espiritual, que é a igreja, que representa o corpo de Jesus. Então, nós temos que ter, assim, essa consciência de que todos os irmãos são importantes. Eu e você somos importantes no corpo de Cristo. Talvez nós não fazemos muitas coisas, mas se um de nós aqui for embora, nós sabemos que vai fazer falta aqui. Porque Deus, Ele olha para nós, Ele olha para mim e para você de uma mesma forma. A minha paz e a sua paz, a paz que está dentro de vocês e dentro de mim, ela custou o preço do sangue precioso de Jesus. Então, logo eu e você temos o mesmo valor para Deus. Amém? Então, eu concluo assim, eu vou ler, mas eu escrevi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A paz verdadeira vem de Deus através de Jesus. E não importa as circunstâncias, somos tranquilos e vivemos em harmonia. Não importa as circunstâncias que ocorrem comigo ou com você, nós temos que viver em harmonia, porque nós já temos a paz de Jesus, o Espírito Santo. A paz, para nós, é de graça, mas custou o valioso sangue de Jesus. Antes da morte, Jesus consolou o coração dos discípulos e nós também devemos consolar o coração dos nossos irmãos, porque o Espírito Santo, que é a essência de Cristo, está dentro de nós. E Ele que nos assegura e Ele que nos dá firmeza para permanecer amando a Deus e uns aos outros, e guardando a volta de Jesus, porque Ele vai voltar. E nada pode nos afastar dessa paz. E eu quero dizer assim, encerrar com Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém? E eu vou fazer uma coisa aqui que eu não tenho o costume de fazer, mas o Senhor tem me orientado para fazer isso. Então, aqui nessa noite, eu conheço a maioria, eu sei que pertence aqui à igreja, mas se porventura tem alguém aqui, nessa noite, que ainda não recebeu essa paz, que é Jesus, que não tem ainda essa convicção, que não entregou a sua vida para Jesus, agora é o momento. Se você, por acaso, não tiver essa paz e quiser receber, agora é o momento. Amém? Amém. Então, fica aí o apelo para você quem decide. Jesus, Ele está à porta, Ele bate, mas Ele só entra se você abrir.
Ele não arromba a porta porque ele não é ladrão. Ele é educado. Mas nessa noite eu faço esse apelo a você. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu a graça de passar, de repartir com meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, com a tua igreja, a verdade que é a tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Obrigada por tão grande amor que tu tens derramado para com cada um de nós. Obrigada pelo teu Espírito Santo, que habita dentro dos nossos corações e estabelece a tua paz, para que nós possamos estar firmados até a volta do Senhor Jesus. Amém?